noite, gente. Para quem for chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Fabiane. Oi, Sueli. Bem-vindas. Oi, Dri. Oi, Marli, Marta, Vânia. Boa noite, gente. Solange Lima. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Oi, Marta. Boa noite aí para todo mundo. Hola, Lale, ¿qué tal? Buenas noches. Besitos a todos en Buenos Aires. Las extraño, chicas. Lúcia dos Prazeres, boa noite. Oi, gente. Vou esperar só um pouquinho para ver se chega mais alguém. Avisa aí o pessoal que a gente tá quase começando a nossa aula. Convida as amigas, convida a mulherada. Helenita, boa noite. Gracias, Lali, muchas gracias. Oi, Alice. Rosângela. Gente, boa noite, vão chegando, vão convidando as pessoas, compartilhem o vídeo, divulguem. Oi, Joane. Tudo bom, lindona? Gislene, boa noite, Gi. A tildeira mais famosa do Brasil. Ana Cecília, Josina, boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma live com ideias para o Natal, tá? Hoje é dia 13 de dezembro de 2018. Estamos quase no finzinho do ano, né? E aí eu vou dar uma sugestão de trabalho para vocês fazerem, tá? Oi, Angel. Eu gosto muito de dar dicas de como trabalhar com tecidos de Natal, tecidos temáticos, pra gente fazer coisas bonitas para enfeitar a nossa casa, né? Coisas que vão enriquecer a nossa mesa, as nossas paredes, enfim. Dá para se fazer muita coisa. Quem me conhece sabe que eu sou louca por um quadradinho, tá? Adoro trabalhar com quadradinhos, adoro mesmo. E quadradinhos de maneiras mais variadas possíveis. Boa noite para quem tá chegando depois, tá? Um beijo especial pro pessoal da América Latina, as argentinas, minhas amigas uruguaias, chilenas. Oi, Eliana, boa noite. O pessoal da Costa Rica e da Colômbia não tem assistido a aula, mas um beijinho se aparecer alguém. E as queridas lá de Portugal, tá? A Ana Maria Ricardo, a Maria Candeias e a Maria Bailão. Elas sempre assistem a aula, mesmo sendo tarde da noite já lá, tá, gente? Então, vamos lá. Olha, o que nós vamos fazer hoje, a sugestão que eu vou dar pra vocês, dá pra fazer uma sobretoalha de Natal, dá pra fazer um trilho, dá pra fazer jogo americano, dá pra fazer o que vocês quiserem, tá? A gente usa tecidos de Natal. Eu vou mostrar um bloquinho. Eu tenho todos os blocos costurados, mas eu não montei um trabalho ainda, tá? Eu vou mostrar pra vocês. No meu caso, eu vou montar uma toalha de Natal, tá? Deixa só eu pegar o tecido, só um minutinho.
noite para quem chegou depois. Olha, esse é o tecidinho, gente, de Natal que eu usei para fazer esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu cortei deste tecido de Natal quadrados de 8 por 8 centímetros e fiz blocos assim. Oi, Cláudia, tá? Então, olha, esse meu quadradinho tem 8 por 8 centímetros. Pode ser maior? Pode ser o tamanho que a gente quiser. É que eu não tinha muito tecido e eu queria aproveitar os pedacinhos que eu já tinha. Eu tinha umas tiras de 9 por... Uns pedacinhos estavam com 9, uns pedacinhos estavam com 10. E eu aproveitei e cortei todos os quadradinhos de 8 por 8. Boa noite, Xará Sônia. Boa noite, Diva. Tá, ó, cortei quadradinhos de 8 por 8. Eu ia cortar só 4. Me empolguei, cortei 9. Que era o que eu tinha de tecidinho pra aproveitar. Tá? E daí só que eu fiz, gente, com 3 cores diferentes, tá? Eu usei este verde, este vermelho e eu trabalhei com preto também. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar com preto. Mariazinha, Márcia, Milza. Boa noite, gente. Que bom, Diva, que tu tá me assistindo. Saudade. Ó, eu trabalhei com preto também, tá? Então, assim, ó, eu peguei esse tecido natalino pra ser o quadradinho central do meu bloco. E peguei um tom de verde, um tom de vermelho e um tom de preto, tá? E eu costurei 9 blocos, 3 de cada, 3 com verde, 3 com preto, 3 com vermelho nessa borda maior, tá? Então, o que que eu fiz? Eu cortei o quadradinho de 8 por 8, essas tiras aqui, ó, mais estreitas, são de 4 centímetros pela largura do trabalho, tá? E essa mais larga, eu queria que fosse o dobro dessa, eu queria que elas tivessem 8 centímetros, mas eu tive um probleminha, o pedaço que eu tinha de tecido vermelho não deu para tirar o suficiente para fazer com 8, então eu fiz com 7. Mas vocês podem sempre calcular o dobro, tá? Por exemplo, eu cortei com 4 aqui, essa eu vou cortar com 8. Se eu cortar com 5, essa eu vou cortar com 10. Não necessariamente precisa ser desse jeito, sempre o dobro, mas facilita para que a gente corte depois e para calcular e tal, tá? Então, assim, ó, eu costurei 3 com verde, 3 com... Só que eles não são iguais, alguns tem preto aqui, tá? Ó, vou mostrar todos os meus bloquinhos para vocês. Esse é um dos pretos. Vou colocar aqui. Um dos vermelhos. Ó, coloquei preto em volta, tá? Oi, Sandra. Oi, Cleide. Angélica. Silvia Belemo, boa noite. Olha, esse aqui é verde e vermelho. Ao contrário do outro, né, ó. Tá? A gente pode trabalhar só com 2 cores, por exemplo, eu poderia trabalhar só com verde e com vermelho, mas eu quis colocar o preto porque eu achei que ia dar um tchan. Eu adoro um preto junto, né? Oi, Cleide Suetac, boa noite. Olha, esse aqui é outro, tá? Então, eu fiz 3 com borda preta, diferente aqui com vermelho ou com verde. 3 de vermelho e 3 de verde, tá? Que por fora ficasse assim. Daí depois eu vou montar isso aqui fazendo uma combinação, vai ficar uma das cores, que no caso é o verde que tá primeiro, vai ficar assim, olha, como se fosse uma diagonal e os outros vão ficar jogados em volta, tá? Agora eu vou virar vocês aqui um pouquinho para vocês verem como é que eu costurei isso. E daí depois a gente junta tudo pra... Só um pouquinho que tem um fio aqui me atrapalhando. Aí. Depois a gente junta tudo pra ver como é que faz, tá bom?
Vou mostrar. Então, olha, relembrando só, eu cortei o quadradinho central deste tecidinho de 8 por 8. A tira mais estreita eu cortei de 4 centímetros pela largura. A mais larga eu cortei com 7 pela largura, porque me faltou tecido, tá? E o bloco prontinho assim, ó, ficou medindo 23 por 23 centímetros, tá, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês um outro trabalho feito com uma técnica parecida e que a gente pode aproveitar. Então, agora aqui, ó, eu cortei num outro tecidinho, um quadradinho pra vocês verem. E aí, o que acontece, gente, a dica é o seguinte, olha, como eu fiz 9 blocos, 3 com cada cor, né? 3 com vermelho, 3 com verde, 3 com preto. Eu cortei a tira, como eu disse, de 4 centímetros na largura e fui costurando 3 quadradinhos na sequência, tá? Coloquei a tira na máquina e o quadradinho direito com direito em cima da tira e fui costurando. Costurei 3 com preto, 3 com vermelho, 3 com verde. Dos dois lados, um lado e o outro lado. Daí cortei tudo, refilei bem bonitinho. Passei a ferro, tombando a costura pra fora. E aí, depois, a gente vai acrescentando a borda mais larga da mesma maneira. Pega a tira toda, na extensão toda da largura do tecido e vai colocando os blocos em cima, tá? Só que agora, para mostrar para vocês, eu já deixei cortadinho, pequenininho, os pedaços menores para facilitar a nossa vida, tá? Vou virar vocês um pouquinho aqui para vocês verem a máquina. Oi, Silvana, Edith, Vanise. Oi, Jô. Tá melhor? Ó. Agora, então, gente, eu vou mostrar pra vocês. Ai, acabei perdendo meu tecido, só um pouquinho. Ó, aqui eu vou deixar, já vou mostrar pra vocês como eu fiz o princípio, tá? Como eu disse antes, eu peguei... Tô tentando fazer vocês enxergarem melhor aqui. Eu peguei a sequência, eu peguei a tira no comprimento todo e fui colocando os quadradinhos, né? Como eu queria fazer três com vermelho, que começasse com vermelho, 3 com preto e 3 com verde, eu peguei a largura do tecido e fui costurando os quadradinhos na sequência, tá? Agora aqui a gente já tá só o pedacinho, que é só pra demonstrar pra vocês. Então eu cortei um pouquinho maior do que o meu quadradinho, que tem 8 por 8, largura de 4 centímetros, deixei uma beirinha de nada, que é pra refilar. Aí eu vou lá na máquina e vou costurar, tá? Pezinho da máquina. Gente, esse quadradinho do meio pode ser de qualquer tamanho, tá? Eu vi que alguém perguntou que tamanho vai ficar a toalha. Eu não decidi ainda, porque eu vou juntar esses 9 blocos e vou pôr uma borda. Se eu quiser que fique uma sobretoalha, eu vou juntar só esses 23 e colocar... esses 9 blocos de 23 centímetros cada e colocar um viés de acabamento. Mas eu quero fazer maior. Eu quero fazer com uma borda de um outro tecido de Natal. Eu não decidi qual ainda, eu preciso ver se o que eu for escolher vai combinar ali com a parte central, tá? Se combinar, aí eu vou fazer uma toalha, ao invés de fazer uma sobretoalha,
Tá, gente? Ó, costurei, agora eu vou no ferro e vou tombar pra fora, tá? Eu tô com ele aqui, ó. Eu jogo pra fora e passo. Rapidinho. Olha, sempre pra fora, tá? Olha como fica atrás. Então, eu tombei pro lado do mais escuro. Aí, tá sobrando aqui, né, gente? Mas eu vou primeiro costurar o outro lado e daí eu refilo os dois, tá? Normalmente, a gente faz assim, costura em cima e embaixo, ou de um lado e do outro lado primeiro, depois passa a ferro e daí que costura as outras duas bordinhas, tá? As outras duas laterais. As outras duas tiras. Gente, isso aqui é o seguinte, olha, vocês podem trabalhar, inclusive, não necessariamente com o mesmo tecido. Vocês podem pegar retalhos, tá? De tecidos de Natal diferentes e fazer com as sobrinhas de retalho de tecido de Natal que vocês têm. Vocês podem fazer, por exemplo, desse tecidinho aqui eu vou conseguir cortar, desse aqui eu vou conseguir cortar 2 quadradinhos, então eu vou fazer 2 blocos. Aí eu tenho outros tecidos, a gente pode fazer uma toalha natalina só com retalhos de tecido de Natal e tons que combinem com ele, tá? Esse aqui não é liso, esse também não, eles parecem liso, mas não são, eles têm uma mancha. E o preto é liso, tá, gente? Agora, olha, eu tenho que refilar, porque sobrou uma pontinha aqui, sobrou uma pontinha aqui, né, ó. Então, eu vou refilar aqui na minha mesinha, aqui do ladinho de vocês. E já volto aí pra vocês verem o que a gente faz em seguida. Por enquanto, gente, eu tô só tirando o excesso na lateral, tá? Depois que eu tiver as 4 tiras costuradas, eu vou refilar de novo toda a volta antes de colocar a tira mais larga, tá? Ó, refilado, tudo retinho deste lado, tudo retinho deste. Agora eu vou colocar direito com direito. No caso aqui o tecido preto é liso, ele não tem lado, tá? Mas se fosse um tecido estampadinho, teria. E aí eu vou costurar aqui. Deixo sempre sobrar um pouquinho, eu prefiro sobrar para cortar depois. Costura os 2 lados. Depois refila tudo, tá? Dá para se trabalhar com retalhos, gente. Não necessariamente todos os tecidos de Natal iguais. Essa ideia pode ser feita com tecido floral, com tecido temático de Páscoa, de tecido infantil, se eu quiser fazer uma mantinha, tá? E etc e tal. A Marjorie tá pedindo pra mostrar a peça. Eu não tenho a peça pronta ainda, Marjorie, só os blocos. Eu costurei 9 blocos, tá? 3 com vermelho e 3 com verde em volta, 3 com vermelho, 3 com preto. Depois eu vou montar uma toalha, mas não vai ser hoje. A gente pode dar o retrocesso. A Joselita perguntou. Joelita. Ou não, tá? Às vezes eu não dou o retrocesso porque eu já vou costurar em seguida. Melhor dar o retrocesso. Mas acontece que às vezes quando a gente vai dar o retrocesso, a gente tem que estar com a mão bem firme, gente. Eu vou refilar aqui agora pra vocês verem. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa. A gente tem que estar com a mãozinha bem firme, que é pra
quando eu for fazer o retrocesso, eu voltar com a costura no mesmo lugar. Porque às vezes a gente faz o retrocesso e não volta, né? Sueli tá perguntando qual é a minha máquina. Eu tenho uma Bernina, tá? Uma Aurora Bernina. Ó, gente, eu fiz o bloquinho, a parte menor, tá? Sobrou coisas para todos os lados. Agora eu tenho que refilar isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou refilar todos os 4 lados. Deixa eu colocar aqui em cima para vocês verem, ó. Eu vou pegar a minha régua. Ela vai fazer um pouco de reflexo. Eu vou marcar com esta costura aqui, ó. Eu vou colocar em cima dela. Eu vou colocar 3 centímetros. Vou deixar assim, ó. 3 centímetros, tá? 1, 2, 3. E o que tá pra fora, eu corto fora. E aí, eu vou ter que fazer isso nos 4 lados, tá? Eu marco aqui, ó, na emenda do meu tecido de Natal com a minha primeira borda. Eu coloco a régua, marco 3 centímetros, o que tá sobrando pra fora da régua, eu corto fora. Eu refilo, tá? Então, eu vou refilar agora aqui ligeirinho. Essa eu refilei com 3 centímetros, tá? Ai, prof, mas tem 13,5, não dá pra deixar 13,5? Pode, mas é mais difícil a gente acertar com o meio centímetro do que se arredondar o número cheio, tá? Então, ó, refila os 4 ladinhos, eu marco com a marquinha da minha régua de 3 centímetros, eu coloco em cima da costura de emenda do quadrado central com a primeira borda, marco 3 centímetros, o que sobrou pro lado de fora da régua, eu refilo, jogo fora, tá? Faz isso nos 4 lados. Se vocês têm 9 bloquinhos, vocês vão costurar os 9 na sequência, depois vai refilar os 9, tá, gente? Não vai fazer um por um que demora muito. Eu aqui já tenho eles prontos, eu tô só te mostrando pra vocês como fica, ó, tá? Então, eu peguei a minha régua, coloquei aqui a marcação de 3 centímetros, daqui aqui deu 3, o que sobrou pra fora da régua, cortei fora. Daí, agora, eu tenho que colocar a tira mais larga, né? Eu não vou colocar agora aqui, porque eu já não tenho mais o tecido cortadinho, mas agora seria a hora de colocar a mais larga, tá? A mais larga, eu cortei com 7 centímetros. Poderia ser o dobro dessa que foi 8. Então, eu cortei com 7 e depois de costurado, eu refilei com 6 centímetros. Peguei a minha régua, coloquei aqui na linha, marquei onde é 6 centímetros, o que tava pra fora eu cortei, tá? Gente, só um detalhe. Quando a gente costura bordas, eu costurei essa e essa primeiro, passei a ferro, depois eu costurei essa e essa. Na sequência das outras, eu tenho que seguir a mesma sequência. Vou costurar em cima e embaixo, depois dos lados. Se eu começo a costurar, eu costurei aqui, a próxima eu vou começar aqui, vai ficando bagunçado, o bloco não fica organizado, dá uma diferença visual que incomoda um pouco. Então, vamos sempre manter a ordem. Costura em cima e embaixo, um lado, outro lado. Próxima borda, em cima, embaixo, um lado, outro lado, tá? Eu vou costurar 3, só 3, pra gente não perder muito tempo. Desses que eu já deixei separados, olha, que eu costurei. Eu vou fazer uma sequência, como eu disse pra vocês, de tipo uma escadinha, um degrauzinho, tá? Eu vou costurar só 3 pra gente ver que largura que tem isso aqui, porque alguém me perguntou que tamanho vai ficar. E eu respondi que eu ainda não sei, porque vai depender se eu vou colocar uma borda extra ou não, tá? Oi, Vanise. Ana Cecília Klein, boa noite. Boa noite pra quem tá chegando depois, tá, gente?
Se a gente se organizar e tirar uma tarde para cortar tecidinhos, numa tarde a gente costura uma toalha, tá? Olá, Túcia! A gente não precisa terminar o trabalho todo, tipo, costurar o tampo, fazer o sanduíche, o quilting, etc. E o acabamento final. Mas o tampo do trabalho a gente consegue fazer numa tarde. Se a gente se organizar direitinho, a gente corta e costura, tá? Ó, vamos lá. Agora eu vou pôr o outro na sequência. Eu resolvi fazer uma sequência assim, olha. Um verde, um preto e agora um vermelho. Ah, gente, um detalhe, tá? O meu tecidinho, embora são bolas de Natal, elas têm umas com a partezinha virada pra cima e umas com a partezinha virada pra baixo. Então, ele pode ser usado assim ou assim. Cuidem quando vocês forem costurar, que eu disse que vocês têm que costurar primeiro em cima e embaixo, do lado, em cima, embaixo, do lado. Cuidem também para que isso aqui, ó, se tiver lado, se tiver pé, fique certinho também. Não deixa fazer bagunça, tá? Vamos se organizar. Oi, Kate. Vamos se organizar para ficar bonito, tá bom? Ó, gente, e já vai cortando a fiapada fora, tá? Não deixa esse monte de fio, não. Olha, vai ficar assim, verde, preto, vermelho. Na fileira de baixo, vai começar com o vermelho, o verde que tava aqui vai vir pra cá embaixo do preto e o preto vai vir embaixo do vermelho. E assim por diante. E é dessa maneira que vai ficar a sequência, tá? Eu vou medir aqui para ver quanto deu. Só um minutinho, eu vou dobrar, senão a minha mesinha aqui não vai conseguir medir. Tem quase 70 centímetros de largura, tá? Quase 70 centímetros de largura. Ou seja, se eu for deixar só esses 3 blocos e os outros 3 na sequência e os outros 3, que vai formar um 9 patch, de 9 blocos grandes assim, de 23 por 23 cada um, eu posso fazer uma sobretoalha bonita para colocar em cima de uma toalha branca, de uma toalha vermelha, de uma toalha verde, de uma toalha preta, por que não, né? As pessoas têm dificuldade em trabalhar com tecido preto, eu adoro, tá? Sim, Ana Cecília, vai manta, tá? Só que só depois. Primeiro eu tenho que costurar todo o tampo. No meu caso, como eu disse para alguém que me perguntou no início, esse pedaço aqui tem quase 75 centímetros de largura. Não chega a 75, tá? Desculpa, 70. Não chega a 70 centímetros de largura. Mas eu acho pequeno. Eu tô querendo colocar uma borda depois disso. Eu vou colocar um pretinho em volta ou alguma coisa. E um tecido de Natal bem bonito, uma borda de uns 15 centímetros. Mas eu preciso ver se nos tecidos que eu tenho de Natal, o conjunto vai ficar bonito. Se não ficar, vai ser uma sobretoalha. Se não, vai ser maior. Aí só depois é que eu vou colocar manta, forro e fazer quilting. Tá? Então, gente, olha, como eu fiz assim, 3 de cada, né? Ó, 3 de verde, 3 de preto, 3 de vermelho. Quando eu for costurar na próxima sequência, embaixo do verde vai o vermelho, embaixo do preto vai o verde, embaixo do vermelho vem o preto. E na última fileira vai ser o contrário. O verde vai vir aqui, o preto vai começar e assim vai. E o verde vai ser o último, tá? Essa é a sequência. Eu não vou costurar isso agora,
porque a gente vai perder bastante tempo. Eu vou só mostrar pra vocês, vou voltar vocês aqui. Opa. Oi, gente. Olha, então, agora vocês vão conseguir ver melhor assim de longe, tá? Ó. Isso aqui eu posso fazer com vários tamanhos, tá? Eu posso colocar esse meu quadrado central. Desculpe, gente, só um minuto. Esse meu quadradinho central eu fiz com 8 centímetros, tá? 8 por 8. Mas eu posso fazer ele 10 por 10, 15 por 15, 12 por 12, o tamanho que eu quiser. O tamanho que eu tiver de tecidinho para aproveitar. Desculpem. Agora, eu coloquei nesse trabalho aqui, eu coloquei 3 cores, tá? Eu coloquei o bloco central, uma segunda cor e uma terceira cor. Eu poderia ter feito com 2 cores, como eu poderia fazer com 4 cores, com 5, como eu quiser. Gente, isso aqui é inclusive ideia para vocês fazerem não só trabalhos de Natal, tá? Para vocês fazerem manta, colcha, toalha. Eu vou me afastar e vou mostrar para vocês uma toalha feita com essa mesma técnica, só que em vez de 3 tecidos, eu usei um tecido floral no meio e ele maior e as bordas, uma borda só, tá? Vou mostrar pra vocês. Ó, o tecido floral é sempre o mesmo, tá? Ó, usei esse em todos os blocos. E aí eu usei bordô, um rosinha acinzentado, verde, amarelinho, preto aqui no meio, tá? Então, olha, é um nine pad também. Só um pouquinho. Tá, gente? Então, assim, ó. A gente pode fazer de várias maneiras, tá? Aqui eu usei o tecido central um tamanho maior. Vocês podem ver que o tecido central aqui é maiorzinho. E a borda menor do que ele, tá? A gente pode fazer, por exemplo, pegar uma manta... Eu quero fazer uma manta de nenê. Eu vou pegar aqui no meio e vou usar um tecido temático infantil que tenha tons de azulzinho, por exemplo. E vou fazer com 2 bordas, por exemplo. Tipo esse aqui, que a gente acabou de fazer. Aí eu posso fazer um tom de café com leite com outro azul, um marronzinho clarinho. E aí eu posso inverter, fazer, por exemplo, um tecido floral, um tecido temático infantil com bege e a próxima tira uma cor escura. No outro faz ao contrário, o escuro primeiro, depois o bege. Gente, dá um efeito lindíssimo. Como vocês podem ver, são coisas simples, só quadrados com borda, 3 tons e um miolo preto, com o floral sempre no meio igual, assim como essa de Natal que eu fiz hoje, olha, tá? Só muda as bordas e a gente tem um efeito todo diferente. Então, isso são ideias para que vocês possam fazer coisas para o Natal, coisas para Páscoa, coisas para crianças, tá? Oi, Geisa, boa noite.
Angelina Ragazzoni, boa noite. Tá, gente? Eu vou medir esse quadrado maior aqui para dizer para vocês que tamanho que é isso aqui. Esse aqui eu cortei com 15 centímetros o quadrado central floral. Tá? 15 centímetros. E as bordas eu cortei com 7,5, bem a metade delas. Então, olha, não existe uma regra fixa que diz que aqui tem que ter 4, 8 por 8, aqui tem que ter 4 e essa tem que ter 8. Eu posso fazer no tamanho que eu quiser, gente. O trabalho é de vocês. Vocês é que vão decidir o que vocês querem fazer. Eu posso fazer para facilitar minha vida, para calcular, que nem eu fiz aqui, 8, 4 e 8. No meu caso, acabou virando 7 porque faltou tecido. Eu poderia fazer aumentando só e não necessariamente em dobro, né? Eu poderia fazer 8 por 8, 4 pela largura, 6. A gente não precisa fazer sempre o dobro. E esse aqui eu fiz exatamente o contrário. Não é de Natal, mas poderia ser. Eu fiz com 15 centímetros, cortei com 15, tá? E essas faixas com 7,5, exatamente a metade da largura. Também já dá. Geisa, não sei se ele tem um nome específico. Algumas pessoas chamam square within squares, que é quadrados dentro de quadrados. Entende? Então, assim, eu costumo dizer que é um trabalho geométrico a partir de quadrados. Oi, Beth, boa noite. Oi, Clays. Tá? Então, assim, gente, como eu disse pra vocês, vocês podem pegar um tecido floral, um tecido temático, Natal, Páscoa infantil, de cozinha. Imagina fazer uma toalha de cozinha para um piquenique, por exemplo, com aqueles que tem frutas, porque tem uns tecidos lindos que tem umas frutas grandes, umas coisas grandes que se a gente corta, acaba perdendo a estampa. Usa num tamanho maior, como aqui, 15 por 15, uma borda menor, 7,5, e faz uma toalha. Para fazer uma colcha, gente, a gente pode aumentar esse quadrado central aqui, fazer ele de 20 por 20, por exemplo, e as bordas com 10. Daqui a pouco a gente tem uma colcha num piscar de olhos. São dicas, tá? E isso a gente pode fazer em qualquer tamanho. Eu posso fazer ele grandão, como eu posso fazer ele pequenininho. Depende do que eu quero fazer. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Oi, Ana, boa noite. Então, se vocês têm dúvidas, vamos aproveitar agora para perguntar. Eu costumo dizer... Oi, Hilda Morelli. Eu costumo dizer que o simples acaba sendo bonito. Não precisa ser uma coisa super, ultra, mega elaborada para dar um efeito visual bacana, né? A gente pode, a partir de quadrados, fazer trabalhos lindíssimos. Aliás, eu sou fã de quadrados, tá? Eu adoro trabalhar com quadrado de todo tipo. Boa noite, Mércia Salgado, primeira vez, seja bem-vinda. Oi, Silvana. Ana Cecília Klein, o tamanho para fazer uma colcha? A Ana Cecília perguntou assim, qual é o tamanho para fazer uma colcha? O tamanho do bloco você vai definir conforme o tamanho da colcha que você vai querer fazer. Existem tamanhos pré-estabelecidos, por exemplo, para uma cama king size, que é a grandona de 2,20 por 2, ela costuma ter o tamanho de colcha é quadrado, tá? Desculpa, a colcha, a cama tem 2 por 2,20, se eu não me engano, a cama king size. A colcha costuma ter 2,60 por 2,60 ou 2,60 por 2,70. Daí a gente tem que fazer os blocos para render, para não fazer tantos blocos, a gente vai fazer o quadrado central de tamanho maior e as bordas também maiores, entende? Para fazer o serviço render mais.
Agora, se a gente... e aí, conforme a colcha, conforme a cama, desculpa, tem que ver o tamanho da cama, a altura do colchão, várias coisas têm que ser levadas em consideração. Agora é o seguinte, gente, vocês não querem fazer ela de fora a fora, só de quadrados. Faz até o tampo do colchão, por exemplo, de quadrados, e para fazer as laterais, que vão dar o caimento para a colcha, faz de listras, por que não? Faz com outros trabalhos, outros blocos de patchwork, uns flying geese, que são os gansos em revoada, a gente pode fazer qualquer coisa, né? A Isabel Valério me perguntou qual manta que eu uso. Se eu tiver à disposição no mercado a manta Jade ou a âmbar de 100 gramas ou no máximo 150 gramas, eu gosto de usar porque elas são bem fininhas, tá? A âmbar é de algodão, eu gosto muito de trabalhar com ela. O problema é que eu moro no interior, nem sempre se encontra na minha região e quando se encontra é muito caro. E as coisas aqui no Rio Grande do Sul são muito caras por causa do frete, do ICMS, enfim. Então eu descobri uma manta acrílica, sem resina, bem fininha, não sei o nome dela, a fábrica eu sei que é aqui por perto e ela tem um custo muito baixo. E eu compro ela assim de rolo, sabe? E aí eu uso essa manta, mas ela é bem fininha, para o trabalho poder ficar leve, gente, porque para fazer quilting depois na máquina, quanto maior, mais grossa a manta, mais pesada ela for, mais difícil de colocar no braço ou no pescoço da máquina, tá? Então, pra gente fazer o quilting reto ou quilting livre, não importa. A gente faz com a manta fininha, é mais fácil para trabalhar. O trabalho fica mais leve, a gente se judia menos, tá? Maria Lúcia, eu estou dando dicas de como fazer um trabalho com tecidos de Natal. Eu não tenho um trabalho pronto ainda, eu não decidi se vai ser uma sobretoalha ou uma toalha. Assim que terminar essa live, tu volta e assiste do princípio, porque aí você vai pegar bastante dicas, tá? Oi, Jô! Tudo bom? A Jô de Lajeado. Quanto tempo, que saudades! Gente, então é basicamente isso, tá? A partir de quadrados, a gente pode fazer coisas lindíssimas. Então, eu acho que por hoje é isso. Eu queria dar uma dica para vocês poderem usar com tecidos de Natal ou com tecidos temáticos ou florais, enfim. Tá, gente? A semana que vem a gente vai fazer a nossa última live do ano, porque daí a gente vai entrar em recesso, né? Depois eu retorno só em janeiro, não sei quando. Eu vou estar por aqui, mas a gente tem coisas para fazer, os filhos ficam de férias, aquelas coisas tal e tal. Eu tenho 1000 projetos para pôr em dia. O ano que vem fiquem antenados que conforme for tendo as novidades eu vou colocando na página, tá? Como assim, essa semana já vou começar a liberar as aulas para quem se inscreveu para fazer os projetos de Natal, que eu tinha colocado as fotos no Insta e aqui no Face. E a partir de janeiro eu vou ter, fevereiro no caso, eu não sei bem certo quando vão começar as aulas, mas assim, em janeiro eu vou ter alguma coisa que eu vou aparecer meio sem avisar, ou eu coloco um aviso de manhã, ó, gente, hoje vai ter bate-papo, tá? Vou ter turmas novas, eu vou ter outra turma de Back to Basics, que é o básico. A nossa turma que começou em agosto está encerrando agora, semana que vem a gente encerra. E eu vou ter uma continuação, não necessariamente... Para quem quiser fazer, não tendo feito primeiro, não tem problema. Se a pessoa já tiver prática, pode fazer. Esse segundo módulo que eu vou dar de aula, em blocos também, só trabalhando com blocos, vão ser blocos em polegadas, tá? Várias pessoas me pediram, eu quero aprender a trabalhar com polegadas. Então, fiquem antenados que vamos ter novidades. A próxima turma que eu vou formar para o ano que vem vão ser blocos em polegadas, tá bom?
Fiquem de olho porque vai ter bastante novidade, vai ter projetinhos e coisa e tal, que são as aulas pagas, tá? E vamos continuar com a nosso encontro de quinta-feira para as lives, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, boa noite, muito obrigada por terem assistido. Quem gostou das dicas, das ideias, compartilhe o vídeo, tá, gente? Vocês podem compartilhar, divulguem. Quanto mais vocês divulgarem, mais gente a gente tiver, mais novidades a gente pode ter, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, boa noite e até semana que vem.